Tem lá no telão, gente? Tem. Ah, tá. Desculpa, não tinha visto. É que a minha aqui é King James, eu vou ler ali. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, eu nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Amém? Por enquanto nós vamos ler aqui. A palavra conquista é uma palavra de origem latina. A palavra conquista em português, ela vem do latim. E ela tem uma base bélica, né? Que é a palavra que a gente usa para guerra. Ela tem uma origem bélica. Conquista é algo que se diz respeito a território. Conquista é sempre algo quando nós vamos ter um território. Você tem um território à vista e essa palavra conquista é o domínio, a posse, a tomada de um território. Quando Deus chamou Josué, Moisés havia morrido. Moisés era referência de líder, era o líder de Josué. Só que Deus tinha um plano: fazer com que o povo atravessasse o rio Jordão e tomasse posse da terra prometida. Deus tinha um destino para o seu povo. Deus não tirou o povo do Egito, Deus não tirou o povo do domínio faraônico, Deus não tirou o povo de um lugar de escravidão, de humilhação, onde eles eram subjugados, para deixar aquele povo ao ermo, para deixar aquele povo livre, solto, no sentido assim de não ter um propósito. Deus tinha um destino na origem, a partir do momento de saída. Deus tinha todo um plano. Só que Moisés morreu. Então Deus viu em Josué alguém capaz de se levantar como líder. Assim como Deus vê em mim, assim como Deus vê em você, alguém capaz de conduzir o plano e o propósito dele. Nós somos chamados quando algo em nós morre. No texto que nós lemos, Josué foi chamado por Deus quando o líder dele morreu, quando a referência dele morreu, quando alguém que estava sobre ele morreu. Eu e você fomos chamados por Deus quando a nossa vontade para esta vida, para este mundo, para as coisas deste mundo morreu. Amém. Quando aquilo que nos liderava, quando aquilo que nos governava, quando aquilo que estava sobre nós, quando aquilo que nos influenciava, quando aquilo que era força sobre as nossas vidas morreu. Deus nos chamou. Deus te chamou para ser filho, Deus te chamou para ser servo, Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus. Você crê nisso? E talvez hoje você creia, mas houve um tempo em que você não cria. Houve um tempo que você olhou e falou assim: gente, mas eu já disse isso, Aurora, já disse isso. Por que Deus me chamou? Eu não sou filha de ninguém, eu não sou Ribeiro. Eu não sou Ribeiro, eu sou Riachinho, eu sou Córregozinho. Eu não sou Ribeiro, eu sou Córrego lá do Santa Efigênia, gente. O que Deus viu em mim? Eu não sou parente de ninguém, eu não sou filha de ninguém. Meus pais não são pastores, a minha família, eles têm muitos padres. Nós temos mais de 40 padres na família. A família do Sérgio tem até cardeal em Roma, no Vaticano. Eles têm também muitos padres e cardeais na família dele. Só que eu falei: Deus, aqui no manto, no coque, no movimento aqui, eu não sou ninguém. Por que o Senhor me chamou? E esse sempre foi um questionamento meu. Só que muitas vezes eu ouvi de Deus: eu te chamei para que você seja forte. Eu te chamei para que você seja corajosa.
Eu te chamei para que você me sirva. Eu te chamei para que você se levante. Aonde eu te colocar, como eu te colocar, no tempo que eu te colocar. E eu tenho certeza que Deus não tem filhos preferidos. Então, se Ele disse isso para mim, e eu sou filha dele, Ele disse isso para você também, porque você também é filho dele, filha dele. Amém. Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, esforça-te, seja muito forte, muito corajoso, porque a partir de agora você vai liderar. Eu comecei a prestar mais atenção no livro de Josué recentemente. Nós estamos aí com uma empreitada, né? Eu com a minha equipe, o Sérgio com a equipe dele, da escola de pastores. E quando eu me deparei com o livro de Josué, a minha equipe está lendo 7 capítulos da Bíblia por dia. Nós vamos ler até o dia 31 de dezembro, começamos no dia 1º de julho, nós vamos ler a Bíblia toda. O Sérgio é muito competitivo, tá? Quem não conhece, fique sabendo, quem conhece já sabe disso. A equipe dele está lendo 9 capítulos por dia, eles vão terminar no início de novembro. E o povo que tá ralando, né, Xaxá? A Xaxá tá lá na academia. Levanta o braço, Josué, capítulo 1. Lendo a Bíblia. E tá sendo assim mesmo. E quando eu me deparei com o livro de Josué, eu comecei a prestar atenção em coisas que eu ainda não tinha me atinado. Josué é um livro de conquista. Josué é um livro de transição. Josué é um livro de jornada. Josué, se fosse no mundo geek, seria um Jornada nas Estrelas, seria um Star Wars, porque é uma jornada. Josué é um livro de jornada. Deus tinha uma missão. Josué conduz o povo até depois do Jordão. Eu quero levar vocês para a terra prometida. E quando Deus começa a falar com Josué, Deus então chama Josué para ser líder. Aí no capítulo 2, Josué então envia 2 espias lá na terra, para sondar a terra, para ver como é que é a terra, né? Eu até brinquei com o pastor André semana passada, eu falei: olha, você tá igual Josué. Você trouxe 2 espias para Juiz de Fora para ver se tem mulher bonita aqui para eles casarem, né? Porque aqui nessa igreja tem mulher bonita, aqui nessa igreja tem muita moça bonita, aqui nessa igreja tem muita moça abençoada. Você trouxe 2 espias para essa terra boa aqui, né? Para sondar a terra. E aí depois Josué envia os espiões, eles encontram os espias, eles encontram Raabe, e aí vocês conhecem a história. Aí no capítulo 2, versículo 10, a gente se depara com Deus observando uma terra. Deus observando um lugar que estaria no caminho. Deus observando uma terra que estaria no caminho. Quer ver? Deixa eu ler para vocês. Capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e que o que fizestes aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, e destruiu completamente. Ali era o pacto entre Raabe e os espiões. Eu anotei errado, não é 2:10 não, mas vamos seguir. E aí Deus começa a observar uma cidade chamada Jericó. E Deus começa a traçar um plano e um destino para Jericó. Só que Deus disse para Josué: seja forte, seja corajoso, porque você vai conquistar terras. Seja forte, seja corajoso, porque você vai conquistar lugares. Seja forte, seja corajoso, porque eu te darei lugares para que você conquiste. Aí Josué levanta o memorial das 12 pedras, e aí chega lá no outro lugar, faz a circuncisão. Mas antes disso, era Páscoa, e os filhos de Israel estavam acampados num lugar, fazendo o sacrifício de Páscoa. E aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 5. Eu estou correndo porque eu tenho pouco tempo, tá, gente? Capítulo 5, versículo 13. Josué estava perto da cidade de Jericó e de repente viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou-se o rosto no chão e o adorou e disse: estou às suas ordens, meu Senhor, o que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. O Senhor visitou Josué
antes da conquista de Jericó. Todas as vezes que o Senhor nos chama, Ele nos dá um propósito, Ele nos dá um trajeto. Você não chegou aqui sem um plano, você não chegou aqui sem um trajeto, você não chegou aqui sem um percurso. O Sérgio disse, nossa, eu gosto muito de viajar, não tenho muito viajado assim, de férias, né, Bebel? Mas todas as vezes que a gente viaja é para ver parente. Meu pai mora em BH, meu sogro mora em Porto Alegre, minha sogra mora em Curitiba, e aí tá a nossa família esparramada. Minha irmã morava em Cuiabá, depois foi para Brasília, agora está em Juiz de Fora, e a nossa família toda assim esparramada. Então todas as vezes que a gente viaja não é só para lazer, é para ver família mesmo, é para ver sogro, sogra, irmão, irmã. Meu cunhado morava lá em Presidente Prudente, na divisa com Mato Grosso, e aí era só assim. Mas todas as vezes que a gente sai, mesmo que a gente conheça o caminho, o Sérgio gosta de colocar o GPS, porque ele consegue ver o percurso, ele consegue ver a distância, ele consegue ver o tempo de chegada, o tempo de deslocamento entre um lugar e outro. Ele consegue ver, né, o Waze aí tem notificação de acidente, notificação de tráfego, notificação daquilo que está parado, daquilo que está andando e tudo mais. E a gente coloca isso para nos guiar, porque mesmo que eu saiba, mesmo que eu tenha ideia do meu caminho, o GPS vai me informar se esse caminho está seguro ou não naquele momento. Mesmo que eu tenha ideia, mesmo que eu faça noção daquilo que Deus quer fazer na minha vida, a palavra de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus é o meu GPS para todo momento eu estar consultando. Deus, o Senhor tem um plano? Deus, o Senhor tem um propósito? Então eu quero ouvir a sua voz. Eu também tenho o hábito, o Sérgio disse, eu também tenho o hábito de perguntar a Deus aquilo que Ele quer que eu faça. Eu chego ao ponto de perguntar a Deus, Deus, com qual roupa o Senhor quer que eu vá ao culto? Hoje eu perguntei para Deus, quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar, eu falei, Deus, com que calça eu vou? Com que saia eu vou? Com que blusa eu vou? Eu pergunto isso para Deus. E eu pergunto mesmo para Deus. E às vezes eu entendia isso como medo, mas eu prefiro ver isso como dependência. Eu prefiro ser dependente do Senhor. Eu prefiro ouvir a voz dEle. E muitas vezes eu ouvi a voz dEle e cumpri contra a minha vontade. Muitas vezes eu ouvi a voz dEle e obedeci a voz dEle contra os meus desejos, contra as minhas vontades. O Sérgio disse que a dificuldade dele era parar de confiar na capacidade dele, era parar de confiar nele mesmo. A minha dificuldade foi obedecer cegamente. A minha dificuldade na minha jornada, na minha caminhada como mulher, como esposa, como filha de Deus, foi obedecer sem questionar. Porque eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre fui a pessoa dos porquês, a pessoa das soluções, a pessoa das pesquisas. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu amo ler, eu amo livros, eu gosto mesmo de debruçar, de estudar, eu amo estudar. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, mas por quê? Mas como? Mas qual que é a causa? Qual que é a raiz disso? Só que muitas vezes Deus quer que a cada momento a gente esteja consultando Ele. Nós sabemos a jornada, nós sabemos o trajeto, mas nós não sabemos aquilo que vai acontecer. Deus tinha um plano para aquele povo. Deus tinha um plano para o seu povo, chegar à terra prometida. Só que no caminho, só que na passagem, só que na estrada, havia algo para ser conquistado. E esse lugar se chamava Jericó. Jericó, a palavra Jericó tem origem em cidade perfumada. Jericó conota, a palavra Jericó vem de origem de cidade perfumada, lugar perfumado. Jericó significa perfume. Jericó era uma cidade fortificada, Jericó era uma cidade cheia de fortalezas, era uma fortaleza com seus muros fortificados. Né? A palavra é um significado um pouco incerto, mas vem do hebraico Yerion, e significa cidade perfumada. Todo lugar fortificado, todo lugar que é uma fortaleza, é um lugar misterioso. Eu estive com o Sérgio na época que a gente não tinha filhos, eu estive com o Sérgio na Escócia. E nós visitamos muitos lugares, muitos fortes e muitos castelos. E nós fomos de mochila mesmo, tênis e mochila, para conhecer lá os fortes e os castelos. E eu fiquei impressionada com a largura das muralhas daqueles castelos, porque eram lugares que não podiam ser invadidos. Mas o que eu fiquei mais impressionada foi quando a gente esteve em Edimburgo, né? Edinburgh. Quando a gente foi lá
E aí tinha um castelo maravilhoso, o castelo era lindo por fora, você olhava e falava assim, nossa, eu tô na Disney, cadê a Cinderela? Meu Deus, e você a qualquer momento achava que ia sair alguém de lá todo imperial, todo lindo, mas eram castelos milenares, eram castelos muito antigos. E eram castelos com muros e paredes assim, grosseiras, grandes. Eram fortalezas, porque a Escócia houve um tempo de embate. E quando nós entramos naquele lugar, era horrível por dentro. Eram castelos fortes, lindos, com paredes espessas, mas eu não sei se você lembra que eram umas salinhas, assim, uns bequinhos, não tinha nada. Eu falei, gente, mas cadê a cama? Cadê o sofá? Cadê o, como diz a minha mãe, o home theater desse lugar aqui? Cadê o micro-ondas? Cadê a jacuzzi? Cadê o luxo desses reis aqui? Aquelas pessoas que moravam naqueles castelos moravam para se proteger, elas não tinham regalias nenhum porque os lugares eram horríveis. Jericó era considerada como uma cidade perfumada. E ainda falando sobre a minha experiência, quando eu fui estudar e morei, me casei, quando eu morei fora do país, eu tive uma experiência com o povo da Europa. Né? Eu trabalhei em várias casas, limpando várias casas. Eu estudava, eu trabalhava em escritórios, eu entregava jornal, levava o cachorro para passear, mas também fazia muitas faxinas em algumas casas, ou diversas casas. E uma dessas casas tinha uma banheira. E os ingleses, eles têm mesmo cultura de tomar banho em banheiras, eles não têm cultura de chuveiro. E aí essa banheira, ela só tinha uma entrada de água, como se fosse um caninho assim, e depois uma saída. E eu ia pro banheiro, e era um casal que morava nessa casa. Eu ia pro banheiro, lavava a banheira, porque a gente, brasileiro, gosta de quê? De faxina, né? A gente coloca a Cassiane, faz um coque no cabelo e taca água sanitária em tudo na casa, né? E depois pinho-sol, depois eucalipto e depois bom ar, né? É mais ou menos assim. E quando não tem, vai no sabão, vai na força do ódio, mas vai e a gente lava tudo. E eu entrava dentro daquele banheiro e eu esfregava a banheira. E eu já trabalhei em hotel, eu gosto de fazer dobrinha de toalha, eu gosto de fazer essas coisas assim. Aí eu colocava as toalhinhas tudo dobradas, sabonetinhos. Eles tinham uma coleção de perfumes. Assim, a moça devia ter uns 30 perfumes, só perfume top. Aí tinha uma prateleirinha de espelho, assim, coisa mais linda. Eu limpava os vidros, deixava ali. E eu ia naquela casa de 15 em 15 dias. Era, acho que a quarta, quinta-feira que eu ia limpar aquela casa. Quando dava 15 dias, eu voltava para limpar aquela casa de novo. E para meu espanto e para minha surpresa, o banheiro estava intocado. Só tinha usado o vaso. Resumindo, a banheira estava intocada, a toalha estava enroladinha do jeito que eu deixei, a correntinha estava caída assim no tampão do jeito que eu deixei. E assim, eu abria o armário para limpar, tinha um estoque de lenço umedecido com todos os aromas, todas as fragrâncias, todas as sensibilidades para as peles sensíveis, mais sensíveis, menos sensíveis. E eles se banhavam com lenço umedecido. 15 dias. 15 dias. E eu ficava assim, chocada, né? Porque a gente toma 3 banhos por dia, né? Você cismou. O Sérgio, assim, o carteiro bateu na porta. Ele, peraí que eu vou tomar um banho para receber essa carta. Eu falei, você vai casar com carteiro agora? Não precisa, né, meu filho? Põe um boné e vai lá. Mas a gente tem essa cultura de tomar muito banho. Eles não. E eu ficava chocada. Mas, gente, pensa numa mulher perfumada. Pensa numa mulher. Tem um perfume que eu gosto muito, que é o Romance da Ralph Lauren. E ela usava esse perfume, eu conheci esse perfume na casa dela. Ela passava perto de mim assim, eu falando, nossa, essa mulher é bonita para arrebentar. Essa mulher é cheirosa, perfumada, mas não tomava banho. Jericó era assim, era uma cidade perfumada, mas Deus queria um povo lavado. Jericó era assim, era uma cidade com um nome perfumado, mas que Deus queria conquistar, porque ali não havia um povo lavado. Deus chama um povo lavado, Deus não chama um povo perfumado. O perfume disfarça muita coisa. Você está aqui, provavelmente você trabalhou o dia inteiro. Tem gente aqui com desodorante aerosol na bolsa, eu tenho certeza. Você chegou, foi lá no banheiro, assim, passou e está aqui, na paz do Senhor, levantando, cruzando a perna, fazendo tudo o que você precisa fazer. Mas você está o quê? Perfumado. Você está lavado? Não. Você tomou banho? Não. Você se lavou? Não. Você se higienizou, você disfarçou a sujeira, você disfarçou o odor, você disfarçou aquilo que está impregnado em você.
O nome Jericó era um nome perfumado. A cidade de Jericó dava conotação a uma cidade perfumada, mas estava na rota do plano de Deus para a conquista. E muitas vezes nós olhamos a palavra conquista de Deus nas nossas vidas como algo bom. Vem profeta aqui, ou tem profeta na casa, que essa casa, graças a Deus, tem profeta da casa também, na casa. E aí, às vezes Deus te fala, Deus revela para você, você vai conquistar, Deus vai conquistar. E você sapateia, você gira, você grita, você deita no chão, você dá glória. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem toda conquista de Deus é para que você ganhe. Muitas vezes Deus quer conquistar Jericó da sua vida para destruir ela. O propósito de Deus para Jericó não era uma cidade de prazeres. Deus não queria conquistar Jericó para que o povo dele entrasse ali e tirasse umas férias, para que o povo dele tivesse um spa, para que o povo dele tivesse uma experiência turística naquele lugar, para que o povo dele visitasse as muralhas ou visitasse a cidade fortificada, para que o povo dele tivesse uma experiência de passeio, uma experiência de jornada. Deus queria visitar Jericó, Deus queria conquistar Jericó para destruir. Porque tudo aquilo que é mascarado, porque tudo aquilo que é perfumado, mas não é lavado, mas não está aberto, porque tudo aquilo que é preso, porque tudo aquilo que é escondido, Deus conquista para destruir. Aleluia. Deus estava levando Josué, Deus estava levando o povo dele numa travessia, mas havia um lugar fortificado, havia um lugar de muitas muralhas, havia um lugar misterioso, havia um lugar onde ninguém entrava, onde ninguém saía sem ordem, havia um lugar aonde que para entrar tinha que ser espião, tinha que ser espia, havia um lugar que Deus queria visitar, para destruir. Muitas vezes nós não nos atentamos. Deus queria destruir todos. Aquele povo não servia. Aquele povo precisava ser abatido. Aquela conduta, aquele estilo de vida, aquele estilo de cidade, aquele estilo de governo, aquele estilo de conduta precisava ser extinto. A palavra de Deus diz mais à frente que todos foram ao fio da espada. Homens, mulheres, todos. Deus poupou Raabe. Deus poupou a casa de Raabe pelo que ela fez. Muitas vezes Deus nos chama. E Deus me chamou e Deus te chamou. E eu quero voltar nesse ponto. E Deus está nos levando numa jornada. Deus está nos levando num caminho. Mas há lugares na nossa vida que Ele vai mandar. Pare agora. Agora você vai ter que me obedecer. Agora você vai ter que me ouvir. Josué aqui no capítulo 5 teve um encontro com a presença de Deus. Josué se depara com o anjo e diz: olha, anjo, você é comigo ou você é contra mim? Ou seja, eu te abraço ou eu corro? Eu vou tomar tiro ou eu vou dar tiro? O que vai acontecer aqui? Você é dos meus ou você é contra mim? E o anjo falou: olha, eu não sou como você, mas também não estou contra você. Eu venho da parte de Deus. Aí Josué entendeu que era Deus visitando ele e disse: eu quero fazer o que Deus quiser que eu faça, porque até aqui tem dado certo, porque eu estou obedecendo. O caminho da obediência é um caminho de prosperidade. Então eu vou continuar obedecendo. O que o Senhor quer que eu faça? E o anjo disse para Josué: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você vai pisar é um lugar santo. Aleluia. E muitas vezes nós nos atentamos nesse texto ao lugar, ao resultado, o lugar santo que precisa ser pisado descalço. Quem aqui está calçado hoje? Por que você está calçado? Por que você está calçado? Por quê? Por que você está calçada, Bebel? Me responde que eu preciso de você. Vamos lá. Por que você está calçada? Por que você está calçado, Davi? Ah, porque sua mãe quis, tá? Alguém aqui está calçado para proteger os seus pés? Alguém aqui veio a pé para a igreja? Alguém que desceu o calçadão, atravessou ali a Brasil e veio... Os nossos calçados fazem o que com os nossos pés? Protegem. É óbvio que hoje em dia, né, a gente tem calçado aí lindos. Eu amo sapatos, gente, mas agora eu tô gostando mais de tênis mesmo. E eu gosto muito, mas os calçados têm uma função básica: proteger os nossos pés. Os calçados têm uma função básica: proteger a planta dos nossos pés.
Só que o calçado que te protege também tira a percepção dos seus pés. Você para de sentir o chão e começa a sentir a palmilha. Você para de sentir o chão e começa a sentir os calçados. O Senhor estava convidando Josué para uma experiência sensorial na presença dele. Há alguém aqui que pode tirar os seus sapatos agora? Se vocês todos puderem, vai ser muito legal na mensagem, inclusive. Vamos? Quem puder, tira o seu sapato. É a meia também, se você está com chulé, já era. Oremos. Agora é a hora da verdade. Essa cara bonita tem chulé. Misericórdia, hein, Bebel? Parece um Cheetos. Põe o seu pé no chão. As mulheres já perceberam que provavelmente a vassoura não passou aí. Tem cisco nesse chão? Tem, não tem? Tem uma terrinha que grudou no seu pé aí, úmido? Tem, não tem? O chão tá frio ou tá quente? Hã? Tá gelado? Seu pé tá quentinho, né? Passa o pé assim no chão, ó. Tenta sentir o solo. Tem gente que não consegue porque tem nervoso. Eu conheço gente que não consegue andar calçado, mas eu também conheço gente que não consegue andar descalço porque tem nervoso. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Josué? Eu quero tirar aquilo que te protege para você perceber aquilo que eu vou te dar. Até então, os seus pés estão calçados com proteção. Até então, os seus pés estão calçados com aquilo que tira a sua percepção do solo que você pisa. Mas Deus tinha dito para Josué que ia dar o que para ele? Uma terra. O destino final de Josué era uma terra, mas o destino mediano dele, a conquista de Jericó, também era um território, também era uma terra. O anjo disse, olha, protegido, os seus pés não pisarão essa terra. Enquanto você confiar na força desse sapato, dessa proteção, enquanto os seus pés não tocarem o chão, enquanto você não confiar no Senhor totalmente, sem querer se proteger, sem querer se ferir, deixar de se ferir, sem querer deixar de perceber o calor, o frio, a dor, a sujeira, eu não vou fazer. Você precisa, para tocar o lugar santo, estar totalmente entregue ao Senhor. Você com os pés no chão conseguiu sentir muita coisa, conseguiu sentir sujeira. O sapato priva os seus pés da sujeira. Mas no reino de Deus nem sempre você vai ser privado da sujeira. O sapato priva os seus pés do frio, do calor. Mas na presença de Deus nem sempre você vai estar sujeito a ser privado das mudanças. Das mudanças, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é frio, daquilo que é quente. Mas o Senhor fez um desafio, Josué, tira, arranca, você abre mão da sua proteção, você abre mão daquilo que adorna, daquilo que colore, daquilo que embeleza os seus pés. Sapatos adornam, sapatos embelezam, sapatos dão um tom, sapatos estilizam. Então, Josué, você vai tirar isso do seu pé, nada vai te adornar, nada vai te enfeitar, nada vai te proteger. Eu quero seus pés tocando o solo que você vai conquistar. Aleluia. Eu quero seus pés percebendo a dor, eu quero seus pés percebendo o perigo, eu quero seus pés percebendo o calor, eu quero seus pés percebendo o frio, eu quero seus pés confiantes naquilo que eu entregarei. Para você tocar o lugar santo, você precisa confiar a Deus, confiar em Deus sem ferramentas, sem artimanhas, sem jeitinhos, sem coisas para nos proteger. É muito fácil servir a Deus com tudo organizado. Quem aqui é muito metódico, eu me casei com um marido muito metódico, e ele tem dificuldade, eu tenho muitas dificuldades, ele tem outras dificuldades, mas o Sérgio tem dificuldade, por exemplo, de fazer as coisas de uma hora para outra, porque ele precisa planejar, fazer uma planilha, levar, registrar no cartório, trazer, ele precisa de todo um esquema para fazer as coisas. Ele acorda, ele ora, ele lê Bíblia, tudo no relógio. Ele toma banho, ele troca de roupa, ele entra para dentro do quarto de banho tomado e roupa trocada para poder dar aula online. Passa até perfume. Mas tira essa ordem dele para você ver. E qual que era a dificuldade dele? Confiar em Deus apesar da inteligência dele. Qual que era a minha dificuldade? Obedecer sem questionar.
Porque quando Deus mandou eu tirar as minhas sandálias, quando Deus mandou eu confiar nele, eu me deparei perguntando a Deus, por quê? Como? Como que eu vou deixar de confiar? Há 2 anos e meio atrás, eu abri mão de um emprego que eu gostava de fazer, que eu gostava de trabalhar, que eu trabalhava muito bem, que eu fazia minha função muito bem, que eu era respeitada, que eu era honrada naquele lugar, que eu tinha benefícios, que eu tinha tudo que eu tinha pedido para Deus, numa empresa, onde eu era bem vista, inclusive. Tinha lá as lutas, tinha as provações, tinha o Satanás lá, mas isso aí tem em todo lugar. Se não tem, a gente está vivendo errado. Mas eu estava bem, estava feliz, estava ganhando um dinheiro bom. E aí o Senhor disse, eu não quero você. Tira esse emprego dos teus pés. Tira esse emprego da sua vida, vai aprender a depender de mim. E eu falei com Deus, ok, Senhor. Peguei Covid 2 vezes. Fiquei em casa por 2 vezes com Covid. No dia que eu voltei para a loja, que a empresa me liberou para voltar, eu pus o pé na porta da empresa, o Espírito Santo falou comigo, hoje é o seu último dia aqui. Eu trabalhei o dia todo, quando chegou às 5 horas, meu gerente falou, então vamos ali na minha sala. Eu já saí recolhendo minha pasta, meus negócios, já saí dando tchau. E eu sabia que eu ia ser desligada naquele dia. O Senhor me liberou daquela empresa. Porque o Senhor disse para mim, eu quero que você tire essa sandália, a sandália da segurança. E daí eu fui para casa, ser mãe, ser esposa, ter mais tempo para pastoreio, ter mais tempo para servir a Deus. Mas e o dinheiro? A gente não vive de ar, né? Meus filhos não comem ar, eles comem muito mesmo. Muito mesmo, eles não brincam de comer não, eles são crentes pentecostais. E aí, e o dinheiro? E o Senhor falou, começou a me dar estratégia. Vai vender bolo, vai fazer faxina, vai passar roupa, vai fazer arte, vai cuidar do Instagram dos outros, vai montar loja virtual, vai fazer projeto de design, as coisas que eu sei fazer. Gente, tem dado certo até hoje. Amém. Hoje eu encontrei com ele na Galeria Pio 10, ele estava entrando para a loja, eu conheço o Giovanni, é o dono de lá ainda? Conheço o Giovanni da época da tia. E aí, encontrei com ele, estava no cartório para autenticar documento para a moça que eu trabalho na casa dela. Fui para lá, fiz almoço, limpei casa, lavei roupa, fui para casa, fui fazer minha unha, glória a Deus. E aí fui para casa e preparei tudo e estou aqui confiando no Senhor descalço. Amém. Nada é melhor que andar descalço na presença de Deus. Nada é melhor que andar descalço na presença de Deus. Para o que Deus vai fazer na minha vida, para o que Deus vai fazer na sua vida, você precisa estar descalço. Sem adorno, sem enfeite, sem seguranças suas, sem coisas que você escolheu para te fazer seguro. Ah, mas eu quero proteger os meus pés. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você vai pisar é um lugar tão santo que só depende de Deus. O lugar que você vai pisar é um lugar tão santo que a glória de Deus vai se manifestar lá e você não vai precisar de mais nada, porque a graça do Senhor te faz suficiente. Quando nós olhamos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que na maioria das vezes nós interpretamos mal. Porque no original, o texto diz o seguinte, tendo o Senhor, o meu pastor, de nada eu sentirei ou eu terei falta. Gente, falta coisa. Tem alguém aqui que está com alguma conta atrasada? Não precisa se manifestar, eu manifesto para você. Meu telefone estava cortado hoje de manhã, eu falei, eu preciso pagar, porque tem 15 dias que eu não pago a TIM, não sei por que eles cortaram a minha linha. Aí eu falei com o Sérgio, acho uma injustiça, o que tem o dever esses 15 dias? E aí fui lá e paguei minha conta. A gente tem falta das coisas? Tem falta sim. Tem dia que você está com vontade de comer carne, o que você come? O zoiudo. E tem dia que nem o zoiudo tem. Tem dia que não tem, tem dia que você está com vontade de comer uma coisa gostosa. Mulher tem muito isso, não tem? Dá-se umas 9 horas da noite, a gente fala, amor, tem vontade de comer uma coisa gostosa? Aí ele fala assim, o que você quer comer? Aí você fala assim, não sei, você escolhe. Aí ele fala pizza, você fala, pizza não. Aí ele fala hambúrguer não. Aí ele fala, espetinho não. Ele, poxa, você mandou eu escolher. E a gente tá com vontade de comer uma coisa gostosa, mas a gente não come, porque não tem. Aí você tá lá, faltando dinheiro para pagar o colégio dos
os filhos, faltando dinheiro para colocar gasolina no carro, enchendo o pneu do carro todo dia, porque ele já está assim no limite do limite do limite, entendeu? Ele está andando igual paralítico, só por Jesus mesmo, entendeu? E você está cheio de falta. Mas como que você está? Você está em paz. Porque apesar da falta, você não sente essa falta. Apesar da falta, você não sente essa dor. Você está comendo ovo, dando glória a Deus. Você está jejuando, dando glória a Deus. Você está com a luz cortada, a luz de velas ali, ó, multiplicando, enchendo a terra com seu marido, dando glória a Deus. Fazendo do limão uma limonada para a glória de Deus. Isso é andar descalço na presença de Deus. Isso é tirar as sandálias dos seus pés. Só consegue destruir Jericó quem aprende a confiar em Deus. Só consegue destruir lugares mascarados, lugares ocultos, lugares perfumados, lugares de engano, lugares de hipocrisia, lugares onde parece uma coisa, mas não é. Quem já aprendeu a andar descalço, quem já aprendeu a confiar em Deus. Deus quer fazer uma obra completa. Para você alcançar a terra prometida, você passa pelo lugar da confiança. Você passa pelo lugar onde você tem que andar descalço. E logo em seguida você vai para o lugar aonde você esconde quem você é e revela só o que você quer revelar. Jericó revelava apenas o que queria revelar, a sua fama. Jericó revelava apenas o que queria, as suas muralhas. Jericó revelava apenas o que queria, o seu forte esquema de segurança, a sua cultura, o seu estilo de vida. Mas Deus conhecia o interior daquele lugar. Deus conhecia o que precisava ser destruído naquele lugar. Porque a palavra do Senhor diz: és como um sepulcro caiado. Por fora está lindo. Tem pedra de mármore, tem flor, tem lápide. Está lindo. Nossa, que jazigo lindo. Ai, que capricho. E lá dentro tem alguém podre, morto e fedido. E é isso que Deus quer abater. Deus quer abater a nossa cultura de sermos pessoas extremamente fortes, com fortalezas enormes, inacessíveis. Ninguém entra na sua vida, ninguém tem acesso à sua vida, ninguém tem acesso ao seu coração. É óbvio que nem todo mundo pode ter, mas quanto à nossa vida, a Bíblia fala que nós devemos ser cartas que todos possam ler. Então há lugares na sua vida que todos precisam ler. O seu casamento é uma carta que todos precisam ler. Seu relacionamento é uma carta que todos precisam ler. A forma como você lida com seus filhos, a forma como você lida com as pessoas, é uma carta que todos precisam ler. O Senhor nos observa e todos nós estamos sendo observados. Só que eu quero te dizer uma coisa. Jericó nos remete a uma cidade super forte. E eu digo isso muitas vezes para os jovens aqui na casa. A gente está sempre aqui nos sábados, né? Desde que o mundo é mundo, eu estou no sábado. Glória a Deus por isso. E muitas vezes nós vamos conversar com os jovens. E eu já passei por essa fase há pouco tempo atrás. Afinal de contas, eu só tenho 23 anos. Mas deixa eu com a minha ilusão. Mas muitas vezes nós vamos conversar com os jovens. E você sabe qual que é a situação que eles vivem? Um mundo totalmente de ilusão. Os jovens de hoje se inspiram em pessoas que parecem ser extremamente fortes, mas que desmoronam, que desabam. Os jovens de hoje se inspiram em pessoas que parecem ser empoderadas, parecem ser maravilhosas, casamentos inabaláveis, o DJ não sei, o MC não sei o que, não sei o que lá, que a menina hoje estava falando comigo, eu não faço ideia quem que é esse povo, eu não faço ideia. Eu conheço Cassiane Lauriette, você conhece? Eu conheço Cassiane Jairinho, você conhece? Cassiane e Jairinho, o casal do pentecostal gospel do Brasil, desde que o mundo é mundo. Mas, eu brincando com ela, né, que ela também é crente, ela, nossa, mas parecia um casal tão lindo e terminaram. E são pessoas assim, pessoas que parecem ser fortes. E eu digo sempre para os jovens, olha, você não precisa e nem deve ser forte o tempo inteiro. Quem se faz forte o tempo inteiro não recebe o toque de Deus. Porque a Bíblia diz assim, olha, quando você for fraco, eu te farei forte. Glória a Deus. Sabe por que Deus não te fortifica? Porque você não se mostra fraco para Ele. Sabe por que Deus não te dá um biotônico fontor espiritual? Sabe por que Deus não te dá aquele negócio de tubarão lá, que eu esqueci o nome? Gente, emoção Scott. Eu lembro disso, eu tomei isso tudo, nunca mais parei de comer. Aí, minha mãe abriu o apetite, ó. Tem 4 anos de apetite ainda pra ter ainda. E aí, às vezes, Deus não nos
fortifica, Deus não nos dá uma vitamina espiritual na presença dele, porque eu estou forte, eu estou uma cidade fortificada, perfumada. Mas sabe o que Davi disse para Deus? Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Todas as vezes nós vemos homens e mulheres que foram grandes na presença de Deus, não pela sua posição, mas pela sua comunhão com o Senhor. E todos esses homens e mulheres têm uma coisa em comum: eles expressaram para Deus a sua fraqueza, eles expressaram para Deus o seu interior, eles expressaram para Deus a sua podridão, eles expressaram para Deus a sua necessidade, eles expressaram para Deus aquilo que eles tinham necessidade de serem transformados pelo Senhor. E enquanto a gente ficar se apresentando para Deus como inabalável, como o cara, como creme de la creme, o gás da Coca-Cola, como o cara, né, o último biscoito do pacote, Deus não vai fazer nada, porque ao soberbo ele resiste. Deus resiste à soberba, mas ao humilde ele alcança. Deus precisava destruir um lugar fortificado, Deus precisava destruir um lugar perfumado, Deus precisava tomar aquele lugar. Talvez você está aqui hoje e você veio a este lugar para escutar qualquer tipo de palavra, menos a que a gente não gosta de ouvir. Nós precisamos ser libertos das nossas fortalezas. Há pessoas aqui, há seres humanos aqui, há homens e mulheres aqui. E o que eu quero dizer com isso? Você é de carne, você é de osso, você é humano, você erra, você falha, você tem suas limitações, você tem suas tampas, você tem seu limite, você tem seu volume definido. Você não precisa ser forte, ser perfeito, ser o cara o tempo inteiro. E eu vou te falar uma coisa: tem hora que é melhor não ser mesmo. Tem hora que é melhor se fazer de servo, se fazer de pequeno, ser o menor, porque é nesse que Deus vai encontrar a graça. Aleluia. Você precisa andar descalço dependendo do Senhor. Deus quer mudar vidas, Deus quer mudar histórias, Deus quer mudar casamentos. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, mas eu queria ter um casamento como o seu. Gente, o Sérgio é uma bênção, tá ali. Ele é aquilo ali, ó, alimentando ele fica daquele jeito ali, ó. Ele é uma bênção. Ele só sente fome e sede e vontade de fritar peixe 00:30, sujar o fogão. Isso ele sente bastante também. Mas assim, ele inventa umas coisas do nada. Mas o meu casamento é uma bênção, não tem nada a reclamar. Sérgio cuida de mim, Sérgio cuida dos meus filhos, Sérgio é um bom pai, Sérgio é um bom marido, né? Ele é bravo? É. Ele é nervoso? É. Ele fala na lata? Fala, mas ele é muito amoroso. E eu também tenho os meus, né? Vários defeitos, inclusive, vários. Sérgio é mais crente que eu, Sérgio é mais temente a Deus que eu, Sérgio tem uma vida de comunhão, Sérgio tem uma vida de busca no Senhor, Sérgio conversa com planta, né? Não podia deixar de falar isso, mas ele é uma bênção. Mas aí você pergunta pra mim: eu queria ter um casamento como o seu. Querido, será que você vai dar conta? Querido, será que você vai dar conta? Porque tem dia que eu tenho que pôr a mão na minha cabeça e falar assim: sai de mim, em nome de Jesus. Tem dia que não dá. Tem dia que o casamento entra em crise. Tem dia que a gente fala com Deus: Deus, 5 minutinhos, eu quero ser a mulher toda, depois eu volto, você já sabe. O Senhor me dá licença, só abre uma brecha, o Senhor deixa eu assinar uma promissória de 5 minutinhos, só assinar toda lá louca, desvarada, aquela que vira cambalhota, dá mortal pra trás, pra frente, a descabelada. Depois que eu fizer o barraco inteiro, aí eu vou voltar a ser, sabe? Pode ser assim. Tem dia que é assim. Tem dia que o Sérgio acorda implicando com tudo. Ele passa: por que esse mosquito tá voando aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu acabei de tirar o leite e coloquei em cima da mesa? Por que esse leite está em cima da mesa? Aí é o dia que, glória a Deus. Casamentos têm problemas. E eu não preciso ficar mostrando para vocês que eu tenho um casamento perfeito. Eu tenho um casamento abençoado. Perfeito não. Eu não tenho filhos perfeitos. Eu não tenho filhos perfeitos. Eu não tenho. Meus filhos são uma bênção. Eu amo os meus filhos. Eles amam o Senhor. Eu oro todos os dias para que eles tenham a experiência deles. Eles têm que ter o Deus de Abraão. É o Deus do pai. Mas é o Deus do Isaac. É o Deus deles. Ele quer que eles tenham a experiência deles mesmo com o Senhor.
Senhor. Mas eles não são perfeitos. Eu não sou perfeita. Gente, eu tenho muito defeito, mas é com força mesmo. Eu não olho o WhatsApp, eu demoro para responder. Isso é verdade. Entendeu? Eu sou esquecida. Eu durmo fazendo unha. Hoje eu dormi várias vezes fazendo unha, porque eu tenho um sono assim acumulado de anos mesmo. Entendeu? Eu tenho vários defeitos. A Tatiana uma vez foi lá para casa, eu preciso conversar com você. Pode conversar, Tatiana. Ela então, Sério. Aí ela, então tá, amanhã a gente conversa. Eu tenho muitos defeitos, mas se eu não faço questão de esconder eles de vocês, eu vou fazer questão de esconder para Deus. Para Deus eu sou mais exagerada. Para Deus eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu estou tratando meus filhos igual a égua. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda com o meu marido. Me ajuda, Senhor, com os meus pais. Me ajuda a ter paciência. Me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu vou mostrando para Deus as minhas fraquezas. A gente já está concluindo quase. Mas eu quero contar uma coisa aqui, porque o Senhor está me incomodando. A minha maior dificuldade na vida com Deus não foi ser filha de Deus. A minha maior dificuldade na vida com Deus foi ser uma esposa submissa. Eu sempre tive, o desejo, o sonho de ser casada, de ter uma família, de ter um marido. E o Sérgio sempre teve o temperamento dele mais concentrado, mais retido. O Sérgio é aquilo ali, quietinho, na dele. Eu não, eu subo na mesa, eu rodo os braços, eu falo alto. Eu sou assim, minha família é assim do sangue quente. A dele, todo mundo assim agendado, fora marcado, todo mundo quietinho, Eles bebem café na xícara, com pizza, a gente bebe na mão, assim, na garrafa, entendeu? A gente é totalmente diferente. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de ser uma esposa submissa. E o que é ser uma esposa submissa? É estar debaixo da missão do meu marido. Eu não creio no ministério pastoral exclusivo masculino, e muito menos no ministério pastoral exclusivo feminino. Não existe pastor sem pastora, não existe pastora sem pastor. Nós temos aqui na igreja a escola de pastores e há muitos solteiros nessas escolas, mas eles encontrarão os pastores que andarão com eles, ou liderando ou auxiliando, seja como esposo, seja como esposa. E a minha dificuldade era acatar a missão do meu marido. Eu sabia que Deus tinha chamado ele. Um dia nós namorávamos à distância, e o Senhor falou comigo: eu farei dele um pastor. Vô do Sérgio era pastor, pai do Sérgio pastor, vários pastores na família dele. E Deus falou: eu farei dele. Ele não é, mas eu farei dele. E eu me apeguei nessa palavra, mas muitas vezes eu via eu muito acelerada e o Sérgio respeitando o ritmo, e o Sérgio respeitando o tempo, e o Sérgio aguardando no Senhor. E o Sérgio aguardando no Senhor. E muitas vezes eu queria passar na frente. Muitas vezes eu queria tomar a decisão. Até que um dia eu fui reclamar com Deus, assim como Marta foi reclamar com Jesus sobre Maria. Senhor, o senhor não vê que eu estou trabalhando e essa mulher está fazendo nada. E eu fui: Senhor, o senhor não vê que eu estou acelerado. E o Sérgio está nessa calmaria, a água sobe, a água desce, ele está calmo, Senhor. E o Espírito Santo falou nessas palavras comigo: resista e se contenha, você é uma manipuladora. E naquele dia eu aprendi a me calar. Aprendi a me calar na questão de acatar, de estar debaixo da missão dele. A minha função é estar debaixo da missão que Deus deu para minha casa, debaixo da função que Deus deu para minha família. O Sérgio tem esse jeito dele, quietinho. O Sérgio ama bastidores, ele não faz questão nenhuma de aparecer. Ele não faz questão nenhuma de estar aqui em cima. Ele ama, ele faz bem. Mas se deixar ele lá na mesa de som, ele fica. Se colocar ele para lavar banheiro, ele lava. Se colocar ele para ficar na portaria, ele fica. Se colocar ele para dirigir, ele dirige. Se colocar ele para tocar, ele toca. O que você colocar ele para fazer, ele vai fazer, sem problema nenhum, sem questionar. Ele é bom, ele ama bastidores, ele ama gabinete, ele ama atendimento. Volta e meia tem gente lá em casa no quarto fechado lá conversando com ele. Eu já tenho um temperamento diferente. E Deus me chamou para completar a jornada da vida dele sendo diferente. Ele me completa na quietude, eu completo ele na agitação. Mas isso muitas vezes eu fui tentada. E Deus teve que destruir essa Jericó na minha vida.
Deus teve que destruir a Jericó da insubmissão na minha vida. Deus teve que destruir a Jericó da manipulação na minha vida. Deus teve que destruir a Jericó de uma aparência. Aparentava uma coisa, mas era outra. Completamente diferente. O Sérgio não tem problema nenhum em me ver ministrando enquanto ele está sentado. Ele não tem problema nenhum em me liberar para ministrar em outras cidades, em outras igrejas, em outros estados. Eu sempre converso com o Abraão, com a Vânia, peço, eles liberam, mas ele já liberou, ele já deu a bênção dele. Só que muitas vezes eu fui tentada e muitas vezes eu caí, tomando as rédeas de uma situação que não era minha. Não era isso que eu ia fazer para terminar a mensagem, mas o Espírito Santo me move a dizer isso. Essa foi a minha Jericó. A minha Jericó. Era o meu lugar fortificado, o lugar de uma esposa, o lugar de uma mulher, o lugar de uma mãe, que eu tive que trabalhar diante do Senhor. E quando o Espírito Santo me chamou de manipuladora, eu fiquei extremamente envergonhada, porque eu tinha prazer em dizer: o Sérgio é o cabeça, mas eu sou o pescoço, eu viro ele para onde eu quero. E essa é a frase de muitas mulheres, essa é a frase de muitas esposas: o meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu não era o pescoço, eu não estava sendo o pescoço, eu estava sendo a foice que cortava a cabeça. Eu estava sendo a arma que cortava a cabeça do povo, que cortava a cabeça da família. Essa Jericó foi algo que Deus teve que me destruir. Eu aprendi a confiar em Deus, eu aprendi a confiar no tempo de Deus, no modo de Deus para o Sérgio, para a nossa vida. E uma coisa que eu aprendi é: tudo vai passar. O Sérgio falou assim: eu vi a Aurora ofertando, eu estava no altar, mas quando Deus me moveu, eu falei: eu vou. Tenho esse dia? Não, mas eu vou. Porque eu sei o milagre que eu preciso. Eu sei o milagre que nós precisamos. E eu falei assim: eu tenho certeza que Deus vai falar com ele também. E eu tô vendo ele ali atrás da câmera, remoendo. Na hora que ele subiu, eu falei: agora nós estamos lascados. Porque quem não tinha 777, agora vai ter vezes 2. Pra gente nós ofertarmos. Mas eu aprendi a respeitar. Não há nada hoje que não tem que ser feito em conjunto. Há muitas Jericós na nossa vida que Deus precisa destruir. Há muitas coisas em nós que podem parecer detalhes, podem parecer coisas bobas, mas a voz de Deus passa por ele. A voz de Deus vem dele para mim, e não o contrário. Não o contrário. Muitas vezes eu sou chamada para ir a algum lugar, eu falo com ele: amor, tal pessoa me ligou para ir em tal lugar ministrar. E já houve vezes ele fala: eu acho que você não deve ir. Eu nem levei o assunto para frente, não fui. Porque eu aprendi a ouvir a voz de Deus, também ouvindo a voz do meu marido. Esta foi a minha Jericó. A minha Jericó. Eu ando descalço na presença de Deus. Eu tenho andado descalço. Tem dia que eu me machuco, tem dia que os meus pés saem feridos, tem dia que os meus pés sangram, tem dia que dá bolha, tem dia que dá calo, tem dia que o meu pé tá feio. Na verdade, meu pé é bem feio. Então, tá feio, mas eu tô descalço. Porque eu quero confiar no Senhor. Eu quero confiar que Ele é capaz de destruir aquilo que não condiz com a presença, com a vontade dEle. Jericó é um lugar de conquista, mas conquista para destruição. Porque depois de Jericó vem a terra prometida. Eu estou caminhando para a minha terra prometida. Nós estamos caminhando para a nossa terra prometida. Você está caminhando para a sua terra prometida. Mas hoje o que o Espírito Santo quer te dizer é: aprenda a confiar em Deus e deixe Deus destruir os altares, as fortalezas, as cidades fortificadas, os lugares perfumados que estão podres, que estão sujos, mas que Deus quer lavar e quer destruir. Deus quer mudar a nossa vida. E mais que isso, Deus quer transformar a nossa história. Deus quer transformar a sua vida por completo. Muitas vezes nós questionamos: por que eu estou aqui há tanto tempo? Por que eu estou aqui há tanto tempo e parece que as coisas só pioram? Houve um tempo de melhora, depois um tempo de piora. A vida com Deus é assim mesmo. Tem altos e baixos, tem vales, tem montanhas, tem planícies. Mas na presença de Deus, a Bíblia diz: os vales serão levantados, e os montes serão aplanados, e os terrenos acidentados serão nivelados, e a glória do Senhor será revelada. Enquanto nós estamos aqui, a nossa vida vai ter altos e baixos,
Mas haverá um tempo de glória na nossa vida em que a nossa vida será estabilizada na presença dele. E é para esse momento que eu me preparo. É para esse momento que eu deixo confiar, que eu me permito confiar no Senhor. É para esse momento que eu deixo que as minhas Jericós, que não são poucas, que não são pequenas, que não são inexpressivas, que essas Jericós sejam destruídas. E eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. Há muitas coisas em nós que precisam ser destruídas, mas Deus quer ter acesso a essas coisas. Deus mandou o povo marchar. Deus mandou o povo marchar por 7 dias, nos 7 dias das 7 voltas, e bradar. Precisava de uma força, precisava de algo, precisava de atitude, para que aquelas muralhas caíssem. Jericó era inacessível com as muralhas, mas com as muralhas ao chão, caídas, destruídas, Deus podia entrar e podia fazer o que Ele quisesse. Que as muralhas da sua vida caiam, que as muralhas da sua Jericó caiam. Você não precisa ser um marido bom, perfeito o tempo inteiro, porque você não é. Você não precisa ser uma esposa boa, perfeita o tempo inteiro, você não é. Você precisa ser um bom homem, uma boa mulher, rendido ao Senhor, sincero com o Senhor, liberto pelo Senhor, lavado pelo Senhor, remido pelo Senhor e transparente com Ele, dependente dEle. É isso que Deus quer fazer em nós. Grandes coisas vêm aí pela frente. A nossa terra prometida está chegando. Eu vou parar de cantar, todavia me alegrarei. Eu falo com a Ana, a música ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e a semente corte a luz, e o cartão ligue cobrando, todavia me alegrarei, essa música é minha. As coisas estão dando errado, mas eu vou me alegrar, mas vai haver um tempo que a nossa terra prometida vai chegar. E de fato eu me alegrarei. Se você está passando um tempo de extrema pressão, fica tranquilo. Aquele que vai pelo caminho, semeando e chorando, voltará por este mesmo caminho, com alegria, tendo colhido os seus feixes. Deus tem uma grande colheita para você. Se permita fazer parte disso. Eu quero orar por você. Você pode se colocar sobre os seus pés. O que você vai fazer com essa palavra que você recebeu vai depender de você. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é pregada e quando ela bate em nós, nós podemos fazer como um espelho, refletir essa palavra. Mas o espelho, ele é impermeável. A luz bate e ela volta. E ela é tão desperdiçada quando ela volta que ela começa a queimar as coisas que estão ao redor. A palavra de Deus não pode ser assim na sua vida. A palavra de Deus precisa ser absorvida em você. Você precisa ter a mesma graça de uma esponja. Uma esponja que absorve a palavra de Deus. Uma esponja que pega a palavra de Deus, que se enche da palavra de Deus e no seu devido tempo, com o propósito, aí vai espalhar essa palavra. E a esponja ainda tem uma outra vantagem. Ela tem uma capacidade física chamada resiliência. Por mais que você aperte, por mais que você faça força contra a esponja, há uma capacidade física nela de voltar ao seu estado normal. Solta que ela vai voltar ao seu estado normal. A vida pode estar te apertando, a vida pode estar te espremendo, a vida pode estar te deformando. As coisas acontecem, mas eu quero te dizer que o Deus de Josué disse para ele: seja forte e corajoso. Este mesmo Deus está aqui nessa noite dizendo para você: seja forte, seja corajoso, confie em mim, não desvie do meu caminho nem para a direita nem para a esquerda. Eu serei com você, eu estarei contigo. Deixa Deus estar com você, deixa Deus libertar você, deixa Deus ser o seu provedor, de que você não sinta falta de nada. Deixa Deus destruir a Jericó da sua vida. Deixa Deus tirar o seu perfume e te dar um banho na presença dele. Deixa Deus te lavar. Curve a sua cabeça e comece a orar ao Senhor. Peça a Ele: Senhor, me ajude a confiar no Senhor. Me ajude a depender de Ti. Me ajude a depender da Tua presença. Me ajude a depender da Tua vontade. Me ajude a depender de Ti, Senhor. Me ajude a depender de Ti. Me ajude a ser liberto das minhas vontades, dos meus desejos. Me ajude
ajude, Senhor, a ser transformada. Me ajude, Senhor, a ser tocado. Me ajude, Senhor, a ser liberto. Me ajude, Senhor, a lançar por terra as muralhas da Jericó que me aprisionam. Aquilo que parece, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Cidades perfumadas, cidades fortificadas, cidades de aparência na minha vida. Meu Deus, eu escolho depender de Ti. Eu escolho andar descalço na Tua presença. Eu escolho perceber. Eu escolho ter a capacidade de tato do lugar santo da Tua presença. Eu quero perceber, ó Deus, a Tua presença. Eu quero perceber o Teu lugar santo. Eu quero perceber o Teu propósito. Eu quero viver contigo. Eu quero ser forte. Quero ser corajoso. Quero cumprir a Tua missão. Ajuda-me, Deus. Ajuda-me, Deus. Ajuda-me, Deus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Deus. Em nome de Jesus, apresente suas mãos a Ele. Apresente suas mãos a Ele. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.